Até agora, nessa websérie, a gente já conheceu um pouco da história da Unifei e um cientista que trabalha nessa instituição. Hoje a gente vai conhecer uma área da ciência que seria muito importante para que todos conhecessem, principalmente para o seu desenvolvimento pessoal. Essa área é a psicologia. Cheguei aqui hoje, na casa da Tamires de Mello, para a gente conversar bastante sobre saúde mental e a área da ciência e da psicologia. Bem, Tamires, muito obrigado por aceitar o projeto, fazer parte desse projeto com a gente. Seja muito bem-vinda para contar a sua história, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. E aí eu queria saber um pouquinho quem é Tamires, qual o seu histórico para chegar até aqui e por que eu te convidei a ser entrevistada nesse nosso programa. Show de bola. Bom, quero agradecer o convite, né? É sempre uma honra muito gostosa, sempre bom participar de projetos assim, ainda mais envolvendo a divulgação de pesquisa, que é uma coisa que a gente precisa muito, a gente necessita e é urgente com que as notícias sejam mais verídicas, a verdade seja sempre... Porque, na verdade, a verdade não existe, né? A gente tenta aproximar um pouco do que é a realidade. E eu acredito que esse tipo de projeto possibilita a gente aproximar um pouco do que é a realidade, né? O que está acontecendo no nosso território, o que acontece no nosso contexto, né? Para além de só... Porque quando a gente pensa num psicólogo, a gente pensa sempre quem somos nós, para onde queremos ir, né? Mas a profissão do psicólogo, muitas vezes, ela vai um pouquinho além, até o desenvolvimento pessoal, né? Vai também no estudo de como as coisas compõem umas outras, né? Como os fenômenos eles operam no ambiente, como que a gente reflete a sociedade, inclusive, né? As relações, enfim, os arranjos. E dar o acesso do conhecimento à sociedade a transforma também, né? Sim, é transformador. Tanto que eu vou trazer logo menos, mas já começando a falar sobre análise institucional, que é meu instrumento de pesquisa, né? Digo que a educação, né, a divulgação de pesquisa, ela é transformadora e prova mais ainda que uma instituição é viva, que ela acompanha o movimento, né, no tempo, ela faz esse movimento no tempo. Bom, então você começou a falar sobre a atuação profissional do psicólogo, e aí eu acho que eu vou trazer o principal objeto de pesquisa, o objeto de ação mesmo, né, onde estão inseridos, que é a saúde mental. Eu queria saber se existe um consenso sobre o que é saúde mental, quais as etapas ou quais o que a compõe, sabe? Quem tem acesso e como a psicologia pode ajudar e ser individualmente importante, né, para o indivíduo mesmo. Saúde mental. Saúde mental é um conjunto, né, de atribuições que compõem um indivíduo que possibilitam ele a conseguir sair de uma crise, de uma situação de emergência, de uma coisa que trouxe um conflito, né? Diferente do que a gente imagina, o popular imagina que saúde mental é você estar bem o tempo todo, né? Sempre sorrindo, sempre muito simpático. Não, saúde mental tem a ver com isso, mas saúde mental propriamente dito quer dizer justamente sobre a capacidade que cada indivíduo tem de sair do conflito. O quanto que ele consegue sair daquilo, né? Ele sai de maneira positiva, ele consegue sair do conflito com enriquecimento, com melhor desenvolvimento, ele aprende com aquilo, ou ele fica só se debatendo, esperando uma ajuda que nunca chega e nunca vai chegar, porque saúde mental tem, inclusive, a ver com a capacidade que você tem de se acolher, de perceber o momento que você precisa pedir uma ajuda, de saber o momento que você precisa buscar melhorar suas condições de vida. Tem uma coisa muito, muito legal falando sobre saúde mental, que chama Teoria das Batatas, do Carl Rogers. Ele vai falar o quê? Carl Rogers, pesquisando sobre a potência que cada um tem de ir para a vida, né, que a gente tem essa potência. O bebê, quando nasce, ele é só aquela coisa no mundo
que vai aprender ainda como se torna um ser humano. Uhum. Ele vai aprender a ser humano ainda, né? Ele aprende a falar, aprende a andar, aprende a pedir, aprende a entender as interações humanas. Então, o Carl Rogers, tentando entender como essa potência de vida funcionava, ele pegou 2 batatas. Uma batata ele colocou no sótão, né? Num lugar que tinha escuro, poucas condições de vida, né? Uhum. Pouca iluminação, pouca água. E a outra batata ele colocou no sol, com bastante água, né? Com nutrientes suficientes para ela se desenvolver. Saiu e voltou depois de um mês. Depois de um mês ele percebe que a batata que estava no sótão com poucos meios de vida, pouca condição para a vida, ela cresceu um talinho assim. Cresceu, mas cresceu um pouquinho. Já a batata que estava numa condição de vida melhor, num ambiente favorável, desenvolveu um ramo bonito, vistoso. Então, qual que é a conclusão que chega-se, né? Que todas as pessoas vão, por pior que elas estejam, por pior que seja a condição que elas estejam vivendo, o ambiente, né? Por mais desfavorável que ele seja, ela vai crescer pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho ela vai crescer, porque a gente tem isso, que é uma tendência dentro de nós, que ele chamou de tendência atualizante, que é de ir pra vida, né? De buscar a vida, assim. Então a gente tem esse instinto de procurar a saúde, procurar a vida, de estar bem. Porque quando a gente está mal, a gente percebe que tem uma coisa muito errada. Algo né? incomoda, né? Algo incomoda. E os pensamentos intrusivos vão transformando aquilo em algo pior, cada vez mais. Mas, se você está num ambiente favorável, o seu desenvolvimento vai ser muito melhor, né? O que fica é para a sociedade, né? Será que a gente está construindo um ambiente favorável o suficiente na nossa vida até para hoje entender o que é saúde mental e querer falar sobre ela? Tá. Fica esse questionamento. Fica uma pergunta. Fica uma pergunta. É favorável o ambiente que você está criando? Porque no ponto de vista terapêutico, né? A nível terapêutico mesmo, às vezes a gente pode receber uma queixa de eu não estou muito bem em casa, ou é meu marido que transforma a minha vida num caos, ou eu tenho um trauma de infância, mas o que você consegue fazer hoje? Você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, a pessoa que você se tornou, você consegue criar um ambiente favorável para você existir? Ou se você não está no ambiente favorável, você consegue lutar para que esse ambiente se torne um ambiente favorável? Então, se não mais favorável, menos hostil. Menos hostil, né? Para que você possa crescer e se desenvolver um pouco mais. Sim. Né? Então, basicamente, assim, falando sobre a questão psicológica, né? A gente fala muito sobre saúde mental. E eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de posteriormente falar sobre isso a nível social, que é o meu ponto de partida para a pesquisa. Mas já começa esse primeiro momento com esse questionamento, né? Nós estamos criando ambientes favoráveis para nós mesmos, suficientemente que vão fortalecer a nossa saúde mental, que está fortalecendo nós, né? Ou a gente está se colocando numa postura de queixa, de dor, sofrimento, de retração de quem eu sou, do indivíduo, enfim. Perfeito. Enquanto você estava contando a história da teoria das batatas, do Carl Rogers, eu fui relacionar isso com outro conhecimento que eu tenho, que, se não me engano, é de Heráclito, que ele defende que um ser humano não entra 2 vezes no mesmo rio, né? Porque quando ele entra pela segunda vez, o rio já mudou, já passou suas águas e ele também já não é o mesmo. Então, isso para mim bateu muito, porque você está sempre em transformação. Mesmo num ambiente desfavorável, você sempre está em transformação, você sempre está crescendo de alguma forma. Crescendo em experiência, crescendo em tempo, inclusive, né? Então, eu vou relacionar isso, eu vou até adiantar uma pergunta sobre a sua atuação profissional mesmo. Se você faz o atendimento terapêutico, clínico, em qual formato, aonde, qual que é a abordagem que você utiliza com seus pacientes, clientes, pessoas? Bom, eu tenho clientes, né?
Porque uma coisa dentro da minha clínica que é inadmissível é a pessoa ser paciente e não produtora da sua própria saúde. Então, trato eles como clientes, né? Eles me procuram, eu ofereço saúde para eles que remete a bem-estar, a cuidado. O meu papel ali é o cuidado, né? A gente tem algumas premissas do cuidado, que essas premissas, uma delas é a liberdade. Então, eu acredito que se mistura muito nessa coisa do paciente, cliente, que a gente tem essa discussão hoje dentro da psicologia sobre isso. Logo, né, dá pra saber que eu sou fenomenológica. Tá intrínseco. Tá intrínseco. Não teria como cair para outro campo de área de atuação, porque isso é uma coisa interessante. Quando a gente vai escolher a nossa abordagem psicológica de atuação, tem muito a ver com a construção e com quem é aquela pessoa que está atendendo, né? Quem ela é. Existem alguns padrões, né, dos psicólogos. Se a pessoa entende a saúde como, obviamente vai fazer todo sentido, mas entende isso como uma coisa contínua, integrada, né? Como iniciaram as questões de pesquisa na psicologia? Porque eu sei que tem um histórico meio um pouco problemático até. Muito, né? Como se dá a divisão das áreas nessa ciência? Você se considera uma militante antimanicomial? Com certeza. Quero responder por essa, inclusive. Começar por essa. Bom, a psicologia ela tem várias ferramentas, né? Começa com Wundt lá, na psicologia experimental, quando a gente não entendia muito bem o que eram os fenômenos psicológicos. Eles começam falando sobre sensações, né? Depois vem a era comportamental também, que vem trazendo pra gente essa questão do quanto o ambiente, né, que está em volta de nós reflete no nosso comportamento. E aí tem os psicanalistas, a onda psicanalista. Bom, a psicologia primeiro começa tentando entender a questão das sensações, né? O que é o psicológico? O que é esse campo de atuação, né? Eles perguntavam. E aí começa com essa psicologia experimental, né? Que tem toda uma questão problemática. Tem a psicanálise, depois a comportamental, e a gente vem com vários outros estudos falando a nível da sociedade, não só individual, né? Vários precursores, mas eu gosto mesmo de falar de fenomenologia. Que é o quê? A fenomenologia, a gente estuda os fenômenos inerentes à pessoa, né? O que isso quer dizer? Não é só o que acontece no externo e o ambiente nos afetando, o self, inclusive. Da cognitivo-comportamental, ela é um pouco parecido com a corrente humanista, que fala sobre a construção da pessoa enquanto ser humano, né? Ou do ser humano enquanto pessoa, acho que até fica um pouco melhor. Tem um livro do Carl Rogers que chama Tornar-se Pessoa, que ele vai falar sobre como, inclusive, o terapeuta ele tem que ser o que ele tem que ser para a pessoa que procura ele, né? Pro cuidado. No caso, o psicólogo, né? Com certeza eu sou uma militante antimanicomial, não teria como ser diferente. Inclusive, essa era uma problemática no grupo de pesquisa. Como que aconteceu esse grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa que eu participava se chamava GEAPS, que era um grupo de pesquisa de atenção primária à saúde. E aí esse grupo de pesquisa era composto só por mulheres. Cada uma tinha uma inclinação para determinada instituição. E aí, como assim, né? São as nossas implicações. O que eram as nossas implicações? Inclusive, é uma ferramenta dentro do instrumento de pesquisa da análise institucional que ajuda a limpar a narrativa do pesquisador. Porque a gente se enviesa muito, né? A gente vai de cabeça e não pode acontecer isso. E aí o que acontecia? Eu, como militante da luta antimanicomial, acabava por várias vezes me questionando assim, tá, então quer dizer que eu vou formar psicóloga, curso caro, né? E depois eu vou cobrar
para cuidar dos meus pacientes, dos meus clientes. Na época ainda tinha muito essa coisa do paciente na cabeça, né? E será que todo mundo vai ter condição de pagar por isso? Será que o acesso à saúde mental é realmente justo? Será que eu vou conseguir cliente? Porque a realidade na prática é outra coisa, né? Eu ficava com esse questionamento. E o que ficou? E aí eu conheci um pessoal que falava de análise institucional, o pessoal na verdade chama ID, que foi meu orientador de TCC, o orientador para a produção da pesquisa, que ele estava montando um grupo de análise institucional. E no meu primeiro ano de faculdade, eu cheguei a ler um livro de análise institucional e aquilo fez um sentido na minha cabeça, que eu tenho por mim até hoje. Aquilo foi a chave para que eu me tornasse a terapeuta que eu sou hoje, sabe? Uhum. Tá. Passou um tempão, chegando do terceiro ano, final do terceiro ano, eu soube desse grupo de pesquisa, falei assim, acho que eu quero entrar, vou me candidatar, né? Só que nessa época eu ainda era aquela universitária rebelde. E aí aconteceu uma coisa também, que dentro da faculdade ainda, estudei na FEP, né? Dentro da FEP, eu ajudei a fundar uma liga acadêmica de promoção à saúde mental. Porque a gente não tinha uma liga acadêmica no curso e aí eu tava começando a entender um pouco melhor. Então o barato não é tratar a enfermidade, o barato é produzir saúde. A minha obrigação enquanto terapeuta não vai ser falar só da depressão e tratar a depressão e a ansiedade como o mal do século, mas a falta de autocuidado. Eu entrei num grupo de pesquisa do AID, fui muito bem recebida, e o grupo de pesquisa a gente usava como instrumento a análise institucional do René Luhou. Uhum. E na época foi muito difícil, porque, como disse, as implicações se misturam. Então aquilo estava doendo muito em mim ainda. Que eu não quero formar para cobrar um valor e um preço que eu sei que não está dentro da realidade do povo, né? Mas ao mesmo tempo, o terapeuta precisa se virar. Ele é um empreendedor, né? Para além de ser uma pessoa que vende o cuidado, né? Uhum. Enfim. E aí esse grupo de pesquisa, cada uma das meninas pesquisava sobre uma instituição. Então a gente tinha a instituição mulher, tinha a instituição escola, tinha a instituição direitos humanos, tinha a instituição atenção primária à saúde, tinha uma instituição que era cuidado em saúde mental, tinha vulnerabilidade. E aí cada uma, com as suas implicações pessoais, foram se norteando mais ou menos aí para essa linha de pesquisa, né? Só que aí deu aquele boom da pandemia. Foram muitos medos, mexeu com muita coisa. E o nosso inimigo era invisível. O nosso orientador, o AID, disse, não, a gente não pode parar, a gente vai continuar, as aulas vão continuar online. Mas aí com o agravante da pandemia tinha ficado tudo muito mais sério, né? Só que aí o livro foi avançando, foi acontecendo. E aí uma coisa que acabava sendo um sacrifício para fazer, começou a ficar gostoso. Assim, olha só, a gente está conseguindo pesquisar a pandemia no momento que ela está acontecendo. Porque tem uma coisa em particular das pesquisas científicas que geralmente estuda-se o fenômeno depois que ele aconteceu. Sim. Né? Uhum. Distanciamento também. Oi? Distanciamento. Precisa de um distanciamento para saber o que está acontecendo de fato. Né? Ainda mais uma coisa que implica todo mundo. Não me implicava só enquanto pessoa normal, mas me implicava como estudante, como futura terapeuta, como pesquisadora. Ao mesmo tempo influenciava outras pessoas em níveis diferentes, né? Níveis mais graves, mas foi acontecendo esse grupo de pesquisa. E aí cada um tinha a sua implicação. E o que a análise institucional permite com que a gente faça é pesquisar as coisas no momento que elas acontecem. Então se a gente pode pesquisar... E aí o que a gente usa, né? Para limpar essa narrativa? Autoobservação. Porque a gente chama de implicações, né?
como é que tá a minha implicação? Tá enviesada? Não tá? Porque minha vontade era, Brasil, saúde mental é uma mentira! Isso tudo é uma mentira! O manicômio! Tava assim, surtada, mas precisei limpar a narrativa para entender que existe as redes de atenção à saúde mental. Que a saúde mental, a nível institucional, ela tá dentro do SUS, mas é como se fosse o SUS e a rede de saúde mental. Uma coisa paralela, né? E aí eu comecei a perceber o porquê que nunca ouvi falar sobre atendimento em psicoterapia para a população, né? Porque a saúde mental, enquanto instituição, ela é uma construção, ela está sendo construída ainda, né? Faz pouco tempo que a gente pode ter uma saúde mental enquanto instituição para chamar de nossa, né? E aí começou nesse movimento antipsiquiátrico. Eu queria saber se a psicologia, e essa pesquisa em específico, ela estuda o ser humano, a sociedade ou a mente. E aí, para além disso, aproveitando que você estudou o objeto nesse momento, qual foi o impacto, como foram os resultados que você já obteve, né? Sobre que tem o livro, então aí a gente vai falar disso a parte. Um psicólogo que estuda puramente emoções é um psicólogo que vai saber usar muita técnica com o seu cliente. Só que ele não vai conseguir nunca aproximar desse cliente. Então o que eu estudo? Eu estudo essa interação, né? Como que o indivíduo está no território, na comunidade dele? O que essa comunidade dele apresenta para nós enquanto quadro epidemiológico? Quer um exemplo? Fiz uma pesquisa para o meu TCC, que era a continuação do livro. Quero publicar ainda. E eu procurei alguns agentes importantes, né, do nosso território para poder fazer uma entrevista. E esse agente, um dos agentes, me disse que uma cidade do lado daqui, Pedralva, tinha o maior índice de suicídio do sul de Minas. Por quê? As pesquisas apontaram, né, porque não era pesquisas de estudante, mas era a epidemiologia do território que apontava por entrada no hospital, enfim, porque eles têm, né, esse controle, que era devido ao agrotóxico. Como que a pandemia afetou? Bom, a gente teve o maior número até hoje de notas lançadas pelo portal do Ministério da Saúde, de saúde mental, falando sobre saúde mental, de como melhorar a saúde mental, como conseguir preservar a saúde mental dentro da questão pandêmica, né? E para além disso, acusou mais ainda, deixou muito mais forte para nós a questão da automedicação, do limiar de tolerância das pessoas cada vez menor, né? As pessoas cada vez mais distanciadas de si mesmo. Como é que eu percebi isso durante a pesquisa? Quando a gente vai fazer o comparativo dos CAPs, por exemplo, que foi o meu foco central, eu peguei os CAPs e aí eu fui dar uma olhada em como é que estava a busca, a procura. O que as pessoas estavam procurando no CAPs? Entrava no CAPs falando o quê? Estava sentindo o quê? O que elas estavam apresentando, né? De sintoma, enfim. Todas as pessoas iam atrás de uma receita médica para pegar medicamento. Na maior parte delas, não todas da pesquisa, né? Mas a maior parte, né, parte considerável, ia em busca da receita médica para remédio, para medicamento. Poucas pessoas, uma fatia menor, faziam de fato um atendimento terapêutico dentro do CAPS. Autocuidado não é automedicação. Não é automedicação de maneira alguma. O que é mais forte para nós, mais perceptível, a indústria farmacêutica está vencendo. Muita queixa de falta de apetite, não estava comendo. E aí resolveu um médico, né? Passou no médico. O médico foi lá, encaminhou para um psiquiatra e falou: você está com anorexia.
Nossa. Forte. Para um cliente que já veio adoentado, né? Passou por um processo muito difícil de quadro de esquizofrenia, Poxa. de automutilação, paciente bem difícil. E aí, só que esse paciente também tem um TDAH. É levinho, mas tem. E ele toma medicamento. E aí me pediu para conversar, pediu uma outra sessão, eu já tinha atendido ele durante a semana. Pedi outra sessão, fui atender, que eu tô com anorexia, que agora acabou mesmo pra mim, porque os prazeres que eu tinha era alimentação e eu não tô conseguindo comer, tô anorexo. Tá, Será? fulaninho de tal. Você tá tomando um remédio do seu TDAH, né? Ritalina. Ritalina e Venvanse, a gente já sabe que são 2 medicamentos que são inibidores de apetite. Tá tomando esse medicamento depois do almoço? Não tomo de manhã. Então a resposta já tá dada, né? Mas o seu psiquiatra passou pra você tomar de manhã? Não, passou pra tomar à tarde. Por que você tá tomando de manhã, então? Né? Aí tomava de manhã, ficava sem apetite o dia todo. Não comia. Emagreceu. Só que aí foi num outro profissional, né? Que não fez essa investigação com Mal perguntou. o cliente, não perguntou, não acolheu, não fez ele se sentir confortável suficientemente para falar dessa questão de medicamento, enfim, e já deu um laudo de anorexia. Então, tá muito presente, né, na nossa realidade, na nossa sociedade, situações assim, aonde muitas vezes o que vai vencer é a desinformação, né? Perfeito. Assim terminamos, então. Sim, terminamos. Me chame sempre. Obrigado, adorei. Então assim a gente encerra mais esse episódio. E no próximo episódio, o último da série, vamos conhecer a minha ciência.